Olá, gurizada, tudo bem com vocês? Como é que estamos? Tudo bem? Então agora nós vamos para a quarta e última parte da nossa aula, da nossa segunda aula de psicometria, né? Já vou, como de costume, pedindo o like para deixar o professor feliz. Se você também não está fazendo a disciplina de fora, chegou nesse vídeo por qualquer outro motivo, também deixe seu like, que eu vou ficar muito feliz e, e eu quero estar feliz, enfim, tá? Felicidade é a coisa que mais importa no mundo. O tema dessa quarta parte da segunda aula, que isso aqui é do curso de psicometria, faz parte do curso de psicometria. Eu sou o professor Vicente Cassep Borges, tá? É um curso completo se você chegou nesse vídeo por algum motivo. E nós vamos falar sobre o que é o traço latente, discutir um pouco esse conceito de traço latente, mas essa parte filosófica e epistemológica do que seria isso, tá? E então, vamos lá. A primeira coisa, deixa eu ajeitar o ponteiro, que eu sempre me esqueço de botar o ponteiro bonitinho. Por que ele não quer botar? É apontador laser. Ok. Primeira coisa, então, estamos falando de psicometria, né? Esse sufixo metria fala de uma medida do psíquico, então é bastante importante ter noção do que nós estamos falando. Medida, que é metria de características psicológicas. Então tá. Então isso nos coloca numa área que é da medida. Assim. Isso iguala a psicologia a todas as ciências que mensuram, como mensurar tempo, mensurar volume, peso, temperatura, comprimento e assim por diante. Tá? Então a psicologia também pode fazer essa coisa, também pode ser feito com características psíquicas, mas tem alguns questionamentos filosóficos importantes. A gente já discutiu na nossa segunda aula, na parte 2 da segunda aula, que existem 3 tipos de medida: fundamental, derivada e por teoria. Eu apresentei anteriormente só medidas fundamentais, mas a psicologia mede por teoria. A gente tem que ter uma teoria por trás da nossa medida, né? Então isso é para que a gente se faça essa pergunta: é possível medir o amor? Então essa é uma pergunta importante, tá? Será que dá para medir amor? Tempo para pensar? Sim, não, eu acho que sim, né? Mas eu não vale, né? E será que é possível medir características psíquicas, medir qualquer coisa do nosso psicológico, além de amor? Sim, o amor é só uma parte do nosso psicológico, a gente tem muitas coisas psicológicas acontecendo com a gente, né? O que está acontecendo? Assim, o mundo psíquico, ele tem um traço latente que é o teta, e esse teta é uma coisa invisível, a gente não vê o teta. Mas esse teta se manifesta em comportamentos, que é o tal. A gente se preocupa muito pouco com essa letra grega, teta, letra grega tal. A gente se preocupa mais com o teta, né? Em psicometria a gente fala mais no teta, mas o que a gente está vendo é o comportamento que é representado por essa letra, que é o tal, né? E como é que a gente sabe da existência do traço latente? Porque ele se manifesta em comportamentos. Tá? O que seria um traço latente? Vamos pensar assim. O amor, no caso, pode ser um traço latente. Mas como é que eu sei que o amor existe? Se eu não vejo amor, eu não consigo tocar, não consigo acessar pelos sentidos, né? Tocar, cheirar,
lamber o amor, não dá para fazer nada com essa entidade amor. Só que ele se manifesta por comportamentos. Ou seja, eu consigo perceber que eu estou pensando na pessoa amada o tempo inteiro, consigo perceber que enfim, que eu me sinto bem na presença da pessoa, qualquer coisa assim. Isso são comportamentos, isso eu consigo perceber, mas o amor em si eu não consigo ver. Só que se eu estou tendo todos esses comportamentos, uma badalada, se eu estou tendo todos esses comportamentos, significa, ou pelo menos teoricamente significa, que existe uma entidade causando esses comportamentos. Isso é a concepção dualista do ser humano. A concepção monista já vai dizer que não, esses comportamentos simplesmente estão acontecendo e eu não preciso inventar uma entidade por trás para causar esses comportamentos, tá? Mas eu sou dualista, eu vou apresentar algum argumento para convencer vocês desse dualismo na maneira de enxergar o ser humano. Então, além dos objetos e estados físicos, eu suponho que existam estados mentais e que eles são reais, já que interagem com o nosso corpo. Então, isso é uma frase do Popper e Eccles, enfim, de 77. Popper é um grande filósofo da ciência, um nome famoso na filosofia da ciência. Então é muito interessante aqui. O Popper está falando de traços latentes, tá? Então são os estados mentais, e esses estados mentais, embora a gente não possa ver, não possa acessar de nenhum jeito, que não por comportamentos, eles são reais, eles estão interagindo com o nosso corpo, eles estão causando alguma coisa no nosso corpo, então eles existem, por mais que a gente não consiga ver, não consiga acessar, porque tipo, não é por acaso que as coisas acontecem com a gente, assim, tem alguma coisa dentro causando. Tá? E aí, para ser mais fácil, eu acho legal a gente ir para a física, eu gosto de recorrer muito à física na história da medida, e essa é uma figura do César Lattes, tá? Então, César Lattes, famoso pelo currículo Lattes, que é homenageado currículo Lattes, um dos maiores cientistas brasileiros, eu acho que é o brasileiro que chegou mais perto de ganhar um prêmio Nobel, nenhum ganhou, enfim. Pelo menos um prêmio Nobel em ciências, né, que são os mais importantes. E o que ele descobriu, assim? Então, ele tem essa figura que aqui a gente tem, acompanhando aqui, a gente tem uma linha, e essa é uma linha de uma partícula subatômica que ele descobriu, que é o meson pi, e como é que ele sabe dessa existência? E o mesmo do átomo, como é que a gente vai saber da existência do átomo se a gente não consegue ver esse átomo? A gente sabe que ele existe porque a gente vê a interação dele no mundo físico. Então o átomo existe, mas não dá para ver o átomo no microscópio. Assim, seria até um contrassenso eu botar um átomo no microscópio e olhar numa lentezinha de vidro que é cheia de átomo. Assim, não, então não dá assim, para botar o átomo no microscópio. Só que o que acontece? Eu causando uma reação química nesse átomo, gerei uma explosão e essa explosão deixou um rastro numa chapa. E eu consigo ver esse rastro. Tá? E então, se essa partícula deixou um rastro nessa chapa aqui de raio-x, vamos dizer assim, é porque essa partícula existe. Então eu não consegui observar a partícula em si, mas eu consigo observar o comportamento dessa partícula no mundo físico, no mundo real. Assim. Então isso é uma prova da existência e com isso eu consigo estudar essa partícula. Então é assim que a física pensa e esse é meu argumento assim para convencer vocês da visão dualista. Assim. Então eu acredito que existe essa entidade amor e que ela esteja causando alguma coisa no mundo físico. Se alguma coisa existe, eu adoro essa frase, ela existe em certa quantidade.
porque a coisa tem que ter uma quantidade finita da existência, assim, as coisas existem, ah, né, não pode existir infinito, sei lá, até infinito é uma quantidade, mas se alguma coisa existe, ela vai ter uma certa quantidade dessa existência. E se alguma coisa existe em alguma quantidade, eu posso medir, tá, essa coisa. Logo, eu posso medir tudo que existe, né? Porque se pegar a existência de uma coisa e contar essa quantidade da existência dessa coisa, eu posso partir para a medida. Né? Então, o que pode ser medido? Em princípio, tudo. Assim, basta existir que a gente pode medir. Então, é difícil perguntar o que não pode ser medido. Aí eu vou perguntar primeiro, amor existe? Aí depende, assim, né? Se você estiver muito frustrado seu relacionamento, vai começar a achar que não existe, mas em princípio, não deixando as emoções tomar conta da gente, assim, eu imagino que amor seja uma coisa que exista, pelo menos seria muito pessimista achar que não existe. Eu acho que existe, assim, né? Por favor, né? Vamos ser alegres. O amorzinho existe, tá? E se o amor existe, nós vamos medir isso. Isso é o que eu faço. Isso é a minha área do conhecimento. É nisso que eu estou especializando, em medir o amor. Como é que eu meço? Eu tenho vários itens que eu vou dar alguns exemplos deles, tá? E todos os itens, isso é uma particularidade da medida do amor. As medidas em psicologia em geral não tem esse espaço em branco, mas esse espaço em branco é para colocar o nome da pessoa que eu amo. Porque o amor que eu estou medindo ele é direcionado a uma pessoa. Então eu vou dar um nome aleatório assim para colocar aqui. Eu me comunico bem com Cristiane, eu recebo muito apoio emocional de Cristiane, tenho uma relação agradável com a Cristiane. Então eu coloco, dou uma nota de 1 a 9, quanto que no caso que é essa escala que eu uso, né? De 1 a 9, poderia ser de 1 a 10, 0 a 10, sei lá. Eu usei uma escala de 1 a 9. E aí eu coloco, eu pontuo esses itens, tá? O quanto que me comunico bem, recebo apoio emocional, tenho uma relação agradável. Aí também outros itens, eu gosto muito do contato físico com Cristiane, tenho fantasias com Cristiane, quando eu assisto filmes românticos ou leio livros românticos, eu penso em Cristiane. Não consigo imaginar o fim do meu relacionamento com Cristiane, espero que meu amor por Cristiane dure pelo resto da vida. Eu vejo meu relacionamento com Cristiane como permanente. Então eu pontuo todas essas coisas aqui. E o que é essa pontuação? O que é essa pontuação que eu estou dando? É um comportamento, assim. Eu olhando para mim o quanto que eu gosto do contato físico com a Cristiane e pontuando isso. Então isso é um comportamento, tá? Analisando relação, etc. Tá? O que está acontecendo aqui? No caso, eu tenho 3 traços latentes, isso também é uma coisa da teoria que eu utilizo, né? Se eu me comunico bem, recebo apoio emocional e tenho uma relação agradável, significa que eu tenho intimidade. Tá? Então, o que causa eu me comunicar bem? É essa coisa chamada intimidade que eu não estou vendo. E essa mesma coisa faz com que eu tenha, que eu receba muito apoio emocional de Cristiane também. Tá? Se eu me comunico bem, eu tendo a ter um apoio emocional. Por que as coisas acontecem juntas? Porque é o mesmo traço latente que está causando elas. E a mesma coisa com a paixão. A paixão vai fazer eu gostar do contato físico, ter fantasias e pensar na Cristiane quando eu assisto filmes românticos ou leio livros românticos. Tá? E a decisão / compromisso, que é o nome também desse traço latente, vai fazer com que eu não consiga imaginar o fim do meu relacionamento com a Cristiane, espere que meu amor por Cristiane dure o resto da vida e veja meu relacionamento como permanente. Então, comportamentos
vinculados ao mesmo traço latente, eles são semelhantes entre eles, porque é a mesma coisa que está causando. Então, essa é a teoria. Então, isso é a visão dualista mesmo da questão, né? E, na verdade, ela é mais complexa que isso, assim, se a gente partir do ponto de vista prático. Isso aqui é uma análise de equação estrutural, tá? E a gente tem o traço latente do traço latente, o amor, que vai causar intimidade, vai causar paixão, vai causar compromisso, e cada uma dessas dimensões vai causar vários comportamentos que são os itens do teste, tá? E outra coisa que causa os comportamentos também é o chamado erro de medida, o que ou resíduo, que é a maneira que tem os pesquisadores gostam mais de chamar isso daqui. O que é esse resíduo, esse erro de medida? Se refere a coisas que causam o comportamento e que não tem a ver com o traço latente. Tá? Então vamos voltar para os nossos itens, para os nossos comportamentos. Então, sei lá, o fato de eu me comunicar bem com o Cristiane, assim, tem a ver com intimidade. A intimidade que causa essa comunicação, mas pode ser que, sei lá, eu tenho um celular muito bom, ela tem um celular tribom também, e isso faz com que a gente se comunique bem. Tá? O fato de nós dois termos bons celulares não é intimidade, é simplesmente ter bom celular, mas isso causa eu me comunicar bem também. Mas não tem a ver com traço latente. E isso também é avaliado por esse modelo, que não tem a ver com traço latente, mas também causa comportamento. E se espera que isso cause apenas um comportamento. Então é por isso que cada erro de medida, resíduo, que também é representado pela bolinha, porque ele também é um traço latente no sentido de que ele não é observável, tá? Cada bolinha dessas se espera que elas causem apenas um comportamento. Porque se elas causarem vários comportamentos, elas são alguma parte do traço latente. Deus existe? Depende, né? Isso aí depende da crença de cada um, né? Isso é uma pergunta que não vou entrar nesse campo, mas por que eu fiz essa pergunta? Porque se alguma coisa existe, essa coisa existe em certa quantidade. E se essa coisa existe em certa quantidade, a gente pode medir. Então, se Deus existe, a gente pode medir Deus, né? Seria legal, né? Acho que a gente pode partir para isso, né? Seria legal. Boa ideia, né? Mas não viagem. Ciência é uma coisa, metafísica é outra, tá? Essa coisa de Deus está no campo da metafísica lá, e aí vocês estudem na crença de vocês, mas ciência é outra coisa, assim, colocar a ciência para estudar Deus aí dá mistureba que não dá certo, assim, a técnica para chegar em Deus não tem nada a ver com ciência e vice-versa, se coloca religião para se misturar com ciência, a gente está fazendo uma ciência ruim, então não misturem as coisas, tá? Enfim. Outra pergunta é se estatura existe. Assim. A altura de uma pessoa, isso aí existe? Tá, essa é óbvio que sim, eu acho que não tem nenhuma complexidade. Só que eu trouxe isso aqui porque existe um estudo que eu acho muito lindo. Eu adoro esse estudo, ele é de uma estatística, o professor Andrade ele é da UFSC, se eu não me engano, tá? E ele criou essa escala aqui que tem 15 itens que avaliam a estatura, assim, tá? Mas por que ele quis criar uma escala psicométrica para avaliar a estatura? Não é mais fácil pegar a régua e medir? Claro que é mais fácil, né? Mas ele não vai trazer essa discussão filosófica do que é o traço latente. Então ele tentou avaliar a estatura de uma maneira que é mais difícil.
Então, o que que acontece? Vamos ler os itens dele. Na cama, eu frequentemente sinto frio nos pés. Tá, esse é um item. Vou lá, concordo, discordo, enfim, desse item. Só que pessoas mais altas tendem a sentir mais frio no pé, sei lá, porque falta cobertor, né? Mas pode ser que uma pessoa baixa sinta frio nos pés, pode acontecer. Mas em princípio deve ter uma correlação maior de pessoas altas sentirem frio nos pés. Frequentemente dessas escadas de 2 em 2 degraus. Pessoas altas tendem a fazer isso mais do que pessoas baixas. Pode ser que tenha um baixinho que goste de fazer isso, mas para ele é mais difícil. Eu acho que eu me daria bem num time de basquete. Então, esse é um item que eu concordo, porque eu jogo basquete, mas eu sou baixo, não sou baixo, tenho uma estatura mediana. Assim, para um time de basquete eu sou baixo. Mas entre as pessoas eu sou mediano, enfim, mas eu concordo com esse item e mesmo não sendo alto, mas eu sou exceção, assim, o que está causando isso aqui não é o traço latente. Geralmente, pessoas mais altas concordariam com esse item. Como policial, impressionaria muito, mesma coisa, pessoas altas tendem a concordar. Me sinto desconfortável no carro, olho meus colegas literalmente de cima para baixo. Sou capaz de pegar um objeto sem usar a escada. Abaixo quando vou passar pela porta. E assim por diante. Então são 15 itens avaliando a estatura e o 15º, que é o mais importante, talvez, é qual a sua altura em metros. Tá? Para saber que aí é uma mensuração já da estatura mesmo, que é o que a gente quer saber. Então, o que, que a gente quer saber? Se com essa escala, qual que é a correlação disso? Com essa escala eu consigo avaliar a estatura de uma pessoa? E a resposta é sim. A gente tem uma correlação de 0,8 ou 0,80 entre a estatura de verdade, eu não sei qual que é a estatura de verdade, não, agora eu já sei, isso aqui está em uma unidade de estatura, que é o Y, então isso aqui nesse eixo Y nós temos a estatura de verdade da pessoa, nesse eixo X a gente tem uma estimativa do traço latente, ou seja, alguma estimativa do score que a pessoa tem na escala sem esse último item, o 15º. E a gente vê cada bolinha dessas é uma pessoa, então a gente coloca essa pessoa, esse resultado na escala e a altura dela de verdade. Então vocês percebam que quanto maior o resultado dela, quanto mais itens ela concorda na escala, existe uma tendência dela ter uma altura maior. Então esse cara aqui tem uns 2 metros de altura e está 2 desvios padrões acima da média no resultado da escala, assim, tá? Que na sua estimativa de traço latente. Então o que que acontece? Existe uma relação, tá? Assim, para falar do coeficiente de causalidade, a gente eleva isso daqui ao quadrado, vai dar 64%, enfim, tá? Mas é um valor alto, isso aqui é uma correlação fortíssima, assim, tá? E então, imagina quanto erro de medida tem nessa coisa, eu me impressionaria muito com policial, o que é erro de medida e o que é de fato vinculado com o traço latente. Então, mesmo que a gente não perceba o traço latente na maioria das perguntas, a gente não percebe a relação com o traço latente tão nitidamente com a maioria das perguntas, mas mesmo assim tem uma correlação alta. E então, sim, quando a gente está medindo traços latentes a partir de comportamentos, sim, a gente tem uma estimativa do que seria o traço latente real. Tá? Então, por que ele usou a altura nesse estudo como
como traço latente para medir, porque ele queria demonstrar, porque ele queria alguma coisa que ele conseguisse mensurar diretamente. Então ele consegue mensurar diretamente a altura. Então, o que acontece quando eu uso escalas de amor para medir o amor como traço latente? Eu não estou tão longe do que seria o amor de verdade se eu conseguisse pegar uma régua e medir o amor. Então, eu não consigo fazer isso. Eu avalio o amor como um traço latente, né? Enfim, e é uma medida com erro de medida associado, que pode ter muito erro, bastante erro, mas de qualquer forma não é uma coisa fora da casinha que eu estou fazendo, eu e outros pesquisadores, em medir o amor. Tá? Então é isso, essas aqui são algumas referências que eu utilizei para fazer esse slide, né? Então eu agradeço, quem gostou deixa o seu like, né? Assim, pode aplaudir em casa, assim, essa foi uma aula que eu fiz mais bonitinho os slides, porque eu acho bastante importante esse conceito filosófico do traço latente, é um conceito que a gente trabalha bastante, né? E então com isso a gente encerra a nossa aula 2 assim desse curso de psicometria, né? E eu agradeço muito pela atenção, né? Os alunos estão aqui porque são obrigados, coitado, né? Mas eu agradeço por estarem aqui interessados, né? E também acredito que vai ter muita gente de fora do curso, gente dos mais variados lugares que vão acessar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação, né? Então deixe o curtir, compartilhem. Que mais? Inscrevam-se no canal, eu nunca pedi para se inscrever no canal, né? Também que é legal, tem vários vídeos, eu vou colocando todos os vídeos das minhas disciplinas e outros conteúdos teóricos que achar relevante, tá? Então é isso, obrigado e fiquem bem, tá? Grande abraço. Fui!